THG, aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral para mais uma aula sobre teologia sistemática. Nós estamos estudando aqui a doutrina do Espírito Santo, algo maravilhoso e tremendo que nós precisamos estudar com bastante meditação, com bastante reflexão a respeito de tudo aquilo que nós vamos aprender. Afinal de contas, falar sobre o Espírito Santo é falar daquele ser que resolveu fazer morada em nós e hoje nós somos templo e morada dele. É o próprio Deus em sua essência e nós aqui hoje vamos falar alguns pontos a respeito dessa doutrina tão importante. Esse é o curso de iniciação à teologia do STHG, do Seminário Teológico Ralandran, e você é o nosso convidado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de juntos aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Eu creio, Senhor, que nestas aulas, Pai, muitos alunos irão aprender, Senhor, contigo, Senhor. E nós que somos professores aprendemos com os nossos alunos também. Portanto, Senhor, te pedimos nesse momento que o Senhor abra o nosso entendimento racional e nos ilumine com o Teu Espírito Santo para que nós possamos aprender um pouco dele mesmo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus eu já te agradeço. Amém. Queridos, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. É óbvio que nós não vamos extinguir o assunto, porque essa é uma aula de iniciação à teologia. Mas é um programa muito vasto, é um material muito lindo que vocês têm agora à sua disposição através desse canal no YouTube do pastor William Cabral. E você que nos assiste e que não está ainda fazendo parte do Seminário Teológico Ralandran, pode olhar nos comentários que eu vou deixar aí o link para que você possa fazer a sua inscrição nesse canal maravilhoso. Pneumatologia. Estudos sobre o Espírito Santo. Espírito de Deus em Romanos 8, verso 9, em Mateus 3 e 16. É o executivo da divindade na esfera bíblica, moral e espiritual. Através do Espírito Santo, foi criado e preservado o universo. Ele é quem convence, quem converte os pecadores, santifica e sustenta a todos nós que somos cristãos. O Espírito de Deus. Também possui atributos, os mesmos atributos da divindade. Seus principais atributos são a onipresença, a onipotência e a onisciência. E nós vamos encontrar todos relacionados aí nas referências bíblicas, Hebreus 9,14, Salmo 139, versículo 7 até o 10, Lucas capítulo 1, verso 35, 1 Coríntios 2, do 10 a 11. Você que é nosso aluno, não esqueça de depois pegar a sua Bíblia e estar fazendo menção a todas essas referências. Porque nós temos que ser como os cristãos de Bereia, que eram mais excelentes do que os de Tessalônica. Nós devemos sim confirmar na Bíblia aquilo que está sendo dito aqui nas aulas. Ele é classificado junto com o Pai e o Filho, em 1 Coríntios 12, do 4 até o 6, em 2 Coríntios 13, versículo 13, em Mateus 28, 19 e também em Apocalipse, capítulo 1, verso 4. O Espírito Santo é uma pessoa e ele exerce os atributos de personalidade. Ele possui vontade, ele possui mente e ele possui sentimento. Ele possui intelecto, vontades e possui também sentimentos, emoções. Características de personalidade é importantíssimo que nós saibamos. Lá em Romanos 8, 27, por exemplo, o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra uma característica de mente. Romanos 8, verso de número 27, diz assim: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é ele que intercede pelos santos. A mente do Espírito. Então o Espírito Santo possui mente. Se ele possui mente, ele tem intelecto, ele pensa, ele é uma pessoa. Também existem características de atributos de personalidade na questão da vontade. Em 1 Coríntios, um pouco mais à frente, capítulo 12, verso de número 11, vai nos dizer assim: Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente, conforme a vontade dele. Além disso, em Efésios 4, verso 30,
a Bíblia vai dizer que ele também possui um sentimento. Vamos ao livro de Efésios. Efésios 4, verso 30, vai nos dizer assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Possui mente, intelecto, possui vontade e possui sentimentos, emoções. São características de personalidade. Isso coloca por terra, por exemplo, os nossos irmãos testemunhos de Jeová, refutam que eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Nenhuma força ativa possui atributos de personalidade. Vou dar um exemplo de força ativa e vou lhe perguntar, baseado nos postulados que nós falamos agora, se existe isso. A energia elétrica é uma força ativa, sim ou não? Amém, sim. Ela possui mente? Não, pastor, não possui. Ela possui vontades? Também não possui, pastor. Ela é conduzida por um fio para onde quer que a conduzam. E os sentimentos ela tem? Quando alguém morre de um choque elétrico, a energia elétrica fica triste? Também não fica. Então, força ativa, o Espírito Santo não é. Ele é um ser pessoal. Isso é muito importante que nós saibamos, para que nós possamos refutar essas heresias constrangedoras dos nossos irmãos, testemunhos de Jeová, por exemplo. Ele também é uma personalidade que é distinta do Pai. Aqui nós vamos ver em Romanos 3,9, o Espírito de Cristo. O mesmo que o Espírito de Cristo, de Deus, é o Espírito Santo, porque ele é chamado de... Primeiro, porque ele foi enviado por Cristo, lá em João 15, 26, porque ele foi enviado para edificar a igreja, em João 14, 26, porque a sua missão é glorificar a Cristo, lá em João 14, 26 e João 16, 14. E porque Cristo está presente na igreja através dele. Romanos 8, versículos 9 e 10. Vamos fazer a leitura? Romanos 8, versículos 9 e 10. Diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí, Cristo está presente na igreja através do Espírito Santo. Se, porém, Cristo está em vós, versículo 10, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vivo por causa da justiça. Personalidade distinta do Deus Pai, porém constante, juntos, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele também é chamado de Consolador. Consolador é um título dado em João 14, 16, em João 16, 26, significa no original grego Paráclito, e em latim Advocatus. Alguém chamado para ficar no lado de outro, para dar um ombro amigo, para estar nos momentos de aflições. Paráclito era o nome que era dado na antiguidade àquelas pessoas influentes, que eram amigos de famílias mais humildes e que os defendiam nos tribunais. Assim tem sido o Espírito Santo conosco, porque ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Somente o Espírito Santo convence o homem do pecado e o santifica. Referências: Salmo 51, 11, Mateus 9, 19, Atos 4, 31, Atos 1, 18. São tantas referências, você pode olhar aí depois na sua Bíblia e comprovar. É ele que santifica. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Também podemos dizer que chamar o Espírito Santo de Espírito Santo da promessa, conforme Ezequiel 39, 29, e conforme o Espírito da verdade em Lucas 14 e 17 e Lucas 15 e 26. Também podemos chamar do Espírito da graça em Hebreus 10, 29 e em Zacarias capítulo 12 e verso 10. Também podemos dizer que ele é o Espírito da vida, o Espírito da adoção e o Espírito da glória. Todos esses nomes se encaixam na divindade de um único ser. Esse ser habita dentro de nós e é o Espírito Santo de Deus. Quais são os símbolos, pastor, utilizados para evidenciar esse Espírito Santo? O fogo, lá em Isaías 4, 4, em Mateus 3, 11 e Lucas 3, 16. O vento, em Ezequiel 37, versículos 7 ao 9, em João 3, 8, em Atos 2 e 2. A água, lá em Êxodo 17, verso 6,
Ezequiel 36, versículos 25 ao 27, o selo em Efésios 1:13, o quais foste selado com o Espírito Santo da promessa. 2 Timóteo 2,19 também fala de selo, azeite lá em Salmos 45, 7, Isaías 61, verso 3 e Hebreus 1:9, e como pomba, Lucas 3:22. Pomba essa que significa paz, prosperidade. O Espírito Santo tem o seu simbolismo na Bíblia. E você pode comprovar nas referências. Ainda o Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, era também um Espírito criativo. Veja o que acontece em Gênesis capítulo 1, verso 2. Ele estava na criação com Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na criação. Também é um Espírito dinâmico. 1 Coríntios 13, verso 8. 1 Coríntios 13 e verso de número 8 vai dizer assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Também é um espírito regenerador. Ele é descrito como associado à transformação da natureza humana, lá em Isaías 63, versos 10 e 11. Também ele participa do derramamento como uma bênção futura, lá em Joel, capítulo 2 e 28. Toda a carne, não somente sobre os judeus, mas sobre toda a carne, o Espírito Santo se derramará nesses dias, e tem sido assim nos dias de hoje. O Espírito Santo no Novo Testamento, ele estava na hora do nascimento, é agente na milagrosa concepção de Jesus Cristo, lá em Mateus 1:20 e Lucas 1:35. Estava também a unção no batismo. Ele foi ungido Cristo pelo Espírito no batismo como profeta, sacerdote e rei. João capítulo 1, verso 32, Lucas 3, versos 21 e 22. Você notou que são muitas referências. Não deixe de anotá-las e conferi-las, cada uma delas, na sua Bíblia. No ministério de Cristo, o Espírito Santo também exerceu o poder divino que habitava no próprio Cristo. Lucas 4:18 e Atos. Na crucificação, o mesmo Espírito lhe deu forças para consumar seu ministério sobre a cruz. Na ressurreição, ele foi o agente vivificante na ressurreição de Cristo. Lá em Romanos capítulo 1, verso 4 e Romanos 8:11 diz isso. O Espírito Santo na nossa experiência, na experiência humana. Primeiro, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo antes que nós sejamos crentes. Então, a primeira obra do Espírito Santo em mim e você acontece antes de nós sermos crentes. Ele convence o homem do pecado de incredulidade. Lá em Atos 2, 23, 24, 37, 38 diz isso. Na justiça de Deus, em João 16 e 10. Sobre o juízo, ele nos convence. Ele nos convence sobre Satanás em João 16, 11, 3, 36. No Salmo 110, versículo 3, no Salmo 11, 21 e 22, são muitas referências. E o Espírito Santo está presente na experiência humana, sem dúvida nenhuma. Na regeneração, a obra do Espírito Santo na regeneração, ele é o autor dessa regeneração. Uma vez que nós nascemos novamente para Deus, o velho homem é sepultado, é o Espírito Santo quem promove a regeneração das vidas. Lá em Atos 16, 14 e Salmo 51 e 10. Ele é habitação interior, união com Deus. Lá em João 14, 17, Romanos 8 e 9, 1 Coríntios 6, 19. Ele também nos traz santificação, Gálatas 5, 22 e 23, que trata do fruto do Espírito. É revestimento de poder em Atos 1, 8. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Também nos vai dar um dia a glorificação, João 16 e 14. Essa, em síntese, são as obras do Espírito Santo. Ele nos regenera,
Ele nos dá a santificação e Ele um dia nos glorificará pela justificação de Cristo na cruz do Calvário. Os dons do Espírito Santo. Paulo fala dos dons do Espírito Santo, que são os dons espirituais, num tríplice aspecto. Charismata, que é carismático, dá uma verdade de dons concedidos pelo mesmo Espírito. O regulamento desses dons está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4, 7 e outros versículos. Diaconai, ou seja, variedade de serviços prestados na causa dos santos, lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e verso de número 5. Também energemata, dons de manifestação ou variedades de poder do mesmo Deus que opera tudo em todos, lá em 1 Coríntios 12, verso 6. Em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, nós encontramos 9 dons que podem ser classificados da seguinte maneira: aqueles que concedem sabedoria para falar sobrenaturalmente a palavra de sabedoria, da ciência e do discernimento. São esses os dons de sabedoria: palavra de sabedoria, palavra da ciência e palavra de discernimento. Dons de manifestação ou variedade de poder do mesmo Deus que opera tudo em todos. Queridos, é importante. Também existem os dons de administração. Os grandes movimentos missionários da igreja primitiva foram ordenados e aprovados pelo Espírito Santo. Está lá em Atos 8 e 9, 10, 19, 44, 10, 19 e verso 44 também, do capítulo 10, capítulo 13, versos 2 e 4. Está lá. Atos dos Apóstolos bem poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque o poder e a manifestação do Espírito Santo ali, desde Atos 2, é algo tremendo. Para a pregação, o Espírito Santo também estava presente. Os cristãos primitivos estavam acostumados a ouvir o Evangelho pregado pelo Espírito Santo enviado do céu. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, o qual recebiam com alegria do Espírito Santo também, porque ele estava aqui e estava nos céus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 e 6. Isso só pode acontecer porque o Espírito Santo é onipresente, ele está em todo lugar. Nas orações também o Espírito Santo estava presente. Como Cristo ensinou a seus discípulos em um modelo de oração, ele hoje ensina a mesma lição por meio do Consolador. É só você ler Hebreus 7, 25, João 16, 23, Efésios 6 e 18. São referências de que o Espírito Santo está presente e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Os cânticos espirituais, o Espírito Santo também está presente em cânticos espirituais, porque nós só cantamos cânticos espirituais quando estamos cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versos 18 e 19 vai ilustrar isso aí. E para testemunho, pregação do Evangelho, não meu testemunho, é o testemunho de Cristo. Na pregação do Evangelho, lá em Atos 1:8, o Espírito Santo está presente. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Engana-se o pregador que acha que pela sua grande eloquência ele vai ganhar almas para Jesus. Não. A obra do Espírito Santo. A nossa obra é abrir a nossa boca e falar. A nossa obra é se preparar para pregoar as boas novas de grande alegria. Mas no final das contas, toda a glória é dele, é do nosso Deus, na pessoa do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça. Isso. Um só Espírito e um só corpo. Pois em um só Espírito fomos todos batizados em um só corpo, e a todos foi nos dado de beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Os que são batizados nas águas tornam-se parte do corpo de Cristo, da igreja, e pelo Espírito Santo tornam-se preparados. Pois em um só Espírito todos nós já fomos batizados em um corpo, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Engana-se quem acha que a maior evidência de que nós temos o Espírito Santo é o falar em línguas. Não, queridos. A maior evidência de que nós temos o Espírito Santo é o fruto do Espírito, que se evidencia em nossas vidas de uma maneira
muito especial. O batismo no Espírito Santo. Pensamentos e experiências diversas nos vão mostrar e vão nos mostrar algumas são aceitas e não aceitas. Para alguns grupos, o crente é batizado no Espírito Santo ao se ligar ao corpo de Cristo, no ato da conversão, conforme o versículo que nós lemos. Para outros, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção distinta, é uma segunda obra da graça, porém sem uma evidência física visível. A evidência seria o fruto do Espírito, o testemunho cristão, o caráter, etc. E para muitos neopentecostais, a experiência ela é acompanhada de fortes emoções, como riso, choro, tremor e etc. Não quero entrar no mérito aqui. Eu fico com o que a Bíblia diz. Todos fomos batizados com um só Espírito para o corpo de Cristo. E a maior evidência do Espírito Santo não é o falar em língua, não é o carisma, não. A maior evidência do Espírito Santo é o fruto do Espírito em nossas vidas. Então, que nós possamos nos dedicar a estudar um pouco mais e entendermos isso. O batismo espiritual é a promessa do Pai. Jesus comunicou aos seus discípulos antes da sua morte que receberiam poder pelo batismo no Espírito Santo. Essa bênção prometida distingue-se da experiência de salvação. É assim que nós cremos. E a Bíblia usa diferentes nomes para essa experiência. Por exemplo, lá em Mateus capítulo número 3, verso 11, e em Atos capítulo 1, verso 5, o batismo com o Espírito Santo é citado como um revestimento de poder e é embasado também por Lucas capítulo 24, 49 e Atos capítulo 1, verso 8. A fé é essencial para a salvação. O Espírito move o coração humano a ter fé em Jesus Cristo como Salvador. E é pela fé que tomamos posse da justiça de Cristo, que nos salva, conforme Gálatas 2,16. Qualquer pessoa pode, pela fé, ser perdoada e aceita por Deus. É bem verdade. Nenhuma obra humana pode expiar o pecado e trazer o perdão, conforme Gálatas 3, versículos 5 e 6. Qualquer pessoa, pela fé, pode ser perdoada e aceita por Deus. Romanos 3,20 vai dizer isso. O que é que nós vamos entender em Romanos capítulo 3, verso 20? Romanos 3,20 diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3 e verso 20. Nenhuma obra humana pode expiar o pecado e trazer o perdão. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. A fé e o Espírito. É o Espírito que nos leva a compreender que a salvação é somente pela fé. É pelo exercício da fé que continuamos recebendo esse Espírito Santo. Lá em Gálatas 3, verso 2, diz isso. E é o Espírito, meus irmãos, que nos leva a compreender que a salvação não se pode ter por méritos humanos. Já estamos chegando ao final e eu quero concluir dizendo que ser batizado diariamente pelo Espírito Santo é a nossa maior necessidade, individualmente e como igreja. É pela fé acompanhada de uma disposição de obedecer a Deus que o Espírito Santo nos é concedido. E esse Espírito Santo não é subordinado ao homem em hipótese alguma. Ele é Deus, com onipotência, com onipresença e com onisciência. Espero que você tenha gostado da aula e lhe peço encarecidamente, analise as referências bíblicas que aqui foram colocadas. São elas, através da iluminação do Espírito, que vão lhe dar o discernimento necessário para vocês entenderem qual seja a altura, a largura, o comprimento e a profundidade dos oráculos de Deus. Sou o pastor William Cabral e nós estamos aqui no Seminário Teológico Hallan Gran, mostrando para vocês mais uma aula de teologia. Aula de teologia essa que faz parte do Iniciação à Teologia, curso de Iniciação à Teologia do Núcleo da Assembleia de Deus, Ministério Atos 2. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e livre-nos de todo mal. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa aula. Eu já te agradeço, te louvo e te exalto. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que foi moído na cruz do Calvário, mas ressuscitou e hoje vive
e reina para todo sempre. Que Deus abençoe meus alunos. A paz do Senhor. Fiquem com Deus. Amém.